Olá, mulherada! Carol Moreno aqui. Estamos em mais um episódio do Mulheres no E-Commerce. Estamos muito felizes de receber você aqui. E hoje teremos um episódio super especial com duas mulheres que eu tô aqui encantada por elas. Assim, a história delas é incrível. Elas vão contar um pouquinho da trajetória delas, do que elas fazem. Mas hoje nós vamos receber aqui duas mulheres que têm uma profunda experiência em CRM, em jornada de clientes, em dados. Então, teremos aqui conosco hoje Ana Neiva, Head de Marketing da Edrone. Seja muito bem-vinda, Ana. Obrigada. E a Natasha Miranda, coordenadora de CRM da Lojas Torra. Muito bem-vinda. Obrigada, Carol. E hoje nós vamos falar aqui sobre um tema que a gente, obviamente, vem conversando muito no mundo, que é como a gente trabalha melhor a nossa base de clientes, performa melhor, cria melhores jornadas e, óbvio, tudo isso dentro da lógica do CRM, e elas são as melhores pessoas para poderem trazer esse tema aqui para a gente hoje. Então, a gente vai ter várias perguntas, pega seu caderno e já anota, porque vocês vão aprender muito aqui e vai ser incrível, né, meninas? Com certeza. Eu queria que vocês também falassem um pouco do que vocês fazem hoje na empresa de vocês. O que vocês acham? Contar um pouquinho. Quer começar você, Nath? Comece. Eu vou chamar de Nath. O nome dela é Natasha, mas eu vou começar como Nath. Ótimo, com certeza, por favor. Bom, hoje na Lojas Torra, né? Eu trabalho na Lojas Torra há 3 meses, super recente, muito recente. Saí da Samsung, fiquei 4 anos na Samsung e agora eu tô na Lojas Torra. Voltei pro varejo, que era uma coisa que eu queria muito, eu sou apaixonada pelo varejo. Eu trabalhei 10 anos nas Lojas Marisa. Então, voltar pro varejo hoje, para mim, é algo que faz me voltar a pensar naquilo que realmente me consolidou como profissional de CRM. Lá foi onde eu conheci o CRM, onde eu tive pessoas maravilhosas que cruzaram o meu caminho. E lá nas Lojas Torra hoje, eu sou coordenadora de CRM na parte de tech, então eu cuido muito das automações. Olha, que legal. Exato. Então a gente vai aprender bastante hoje aqui de automação. Exato, acho que vai ser uma conversa muito bacana sobre a parte de automações, sobre a parte de como é que a gente hoje utiliza propensão, como que a gente usa a IA até, inclusive, né? Então, hoje na Torra, eu cuido das ferramentas, a gente tem uma coordenadora que é a Jéssica, que cuida da operação, né? E também um coordenador que é o Lucas, que cuida da parte de dados, sensacionais ambos. E o que a minha função é fazer com que hoje a gente consiga fazer com que as automações beiram o ser humano, como que a gente estava falando até. Hoje a gente quer fazer com que o cliente ele se sinta atendido, se sinta personalizado, mas isso seja uma automação. Hoje isso seja por trás ali algo que gere retorno para a companhia, muito retorno para a companhia, mas de uma forma que a gente consiga trabalhar em várias vertentes. Então, na vertente de captação, na vertente de rentabilização, de retenção. Então, hoje a gente está trabalhando muito com essa parte de automações lá nas Lojas Torra. Que legal, demais, sensacional, hein? Lojas Torra agora vai ter a melhor Black Friday da história, hein? Com certeza. Muito bom. E Nossa, você? é fundamental, né, para Black Friday, essas automações. Meu Deus, maravilhoso. Total. E você, Ana? Conta um pouquinho do que você faz, um pouco da sua trajetória, o seu dia a dia na Edrone. Conta um pouquinho pra gente. Vamos lá. Então, eu comecei a trabalhar com CRM em 2012, como lojista na Ralph Lauren, na Austrália. Nossa. Na época, a Ralph Lauren, ela era gerida por uma marca australiana, por um grupo australiano, e a marca retomou a operação. Aqui no Brasil, isso? Não, lá na Austrália mesmo. Você trabalhou lá na Austrália? Isso. Que legal. Aí, o pessoal de Nova York foi pra lá e fez uma revolução, porque a Austrália é mais tranquilo, assim. O clima é menos capitalista, eu diria. E Nova York, né? Os Estados Unidos. Então, eles foram pra lá e, assim, revolucionaram e trouxeram com eles as fichinhas, né? Então, eu sempre falo que eu acho hoje em dia, quando a gente faz podcast, faz webinar lá na Edrone,
e fala de CRM, as pessoas vêm com essa ideia preconcebida de que CRM é e-mail marketing. E não, CRM são dados do cliente. CRM é a forma de você se relacionar com o cliente. Então, às vezes, a gente tem que ir um passo atrás para entender o que é CRM. Né? E aí, em 2022, eu entrei na Idrone para fazer produção de conteúdo. Então, eu entrei como especialista de conteúdo para fazer o site aqui no Brasil, porque eles estavam vindo, né, da Polônia, fazer blog, e para que as pessoas entendessem, porque a gente já no começo entendeu que o CRM era algo que ia ser difícil de vender, ainda mais que a gente foca num público de pequenas e médias empresas, então nem todo mundo tem esse conhecimento do que é CRM, de como uma ferramenta de CRM vai ajudar no teu dia a dia. Então eu entrei para isso e fui crescendo. Hoje só 4 anos lá, tô como head de marketing, mas continuo aí nessa missão de educar o mercado sobre o CRM e como ferramentas de CRM, como e-mail marketing, automação, pop-ups e banners para captação, como tudo isso vai facilitar o dia a dia da operação do e-commerce. Maravilhoso, gente. Time de peso aqui hoje, que incrível. E, bom, eu acho que o nosso tema aqui de hoje, né, a gente tá bem focado em falar de CRM, em falar de dados, né? Eu acho que hoje tanto o varejo e o mundo da tecnologia fazendo esse cross tem esse desafio de juntar e unificar dados, né? Pensando em canais diferentes. Eu acho que hoje a gente sabe que com o IA, com a venda sendo hiper contextualizada, a importância que o CRM tem nessa jornada é absurda e absoluta. Então, eu queria entender um pouco também do lado de vocês, com as visões que vocês têm em relação a como que hoje funciona essa parte de unificação de dados para hiperpersonalizar essa informação, quais são essas estratégias mais adotadas para que a gente consiga ter uma comunicação com o cliente mais assertiva e não ficar tão dependente da mídia, de pagar gestão de tráfego para poder ter pessoas e aquisição de cliente, porque aí a gente aumenta o CAC absurdamente, do que você trabalhar melhor uma base de dados hoje que já está dentro de casa. Quer começar, Nath? Claro. Olha, hoje as lojas estão reconhecidas pela loja física. Então, a gente tem que ter o quê? Muita intersecção do offline com o online, né? Então, hoje, a gente tem que todos os dados são super importantes. Então, desde o que o cliente consegue visualizar na loja, ver na loja, comprar na loja, as informações que o cartão Torra também traz para a gente, isso tudo vai para um banco de dados que também é abastecido com as informações online desse cliente. Então, a partir do momento que a gente consegue identificar ele, a gente consegue ver o que ele gosta, o que ele navega, o que ele compra online também. Então, com isso, a gente enriquece o nosso banco de dados, faz uma estrutura do cliente único dentro do banco de dados. Então, o que a Natasha gosta de comprar? A Natasha tem um filho, ele tem 10 anos, também é casada, comprou coisas para o lar também. Então, com tudo isso, todas essas informações, a gente consegue personalizar o que a gente vai ofertar para esse cliente. Então, a oferta para esse cliente acaba ficando muito mais personalizada e com isso a gente consegue ter muito mais retorno na compra com esse cliente. Então, isso é muito importante a gente ter todas as informações offline e online e também uma estrutura de sistema que consiga cruzar todas essas informações e fazer essas ofertas personalizadas com esse cliente. Então, hoje a gente constrói jornadas no sistema onde a gente, a partir da informação de navegação, daquilo que ele quer comprar, daquilo que ele viu na loja e gostaria, a gente consegue fazer uma oferta. Então, a gente consegue também entender qual é o canal que ele gosta. Então, olha, vamos mandar um e-mail? O e-mail marketing, ele abriu, mas ele não comprou. Vamos tentar, então, um WhatsApp? É um canal um pouco mais caro? É um canal um pouco mais caro, mas, de repente, a preferência dele, né? O dia a dia é tudo muito corrido. Então, de repente, outros canais que estão mais no dia a dia daquele cliente, mais na mão, um push app também, né? Um push web. Então, a gente vai testando canais e abastecendo todo o nosso banco de dados também com essa informação de engajamento, né? Bom, e falando de experiência, que é o que a gente sempre fala aqui, comportamento do consumidor, eu não poderia deixar de agradecer o nosso parceiro eTag, que está com a gente em todos os episódios do podcast. A eTag, para quem não conhece, é uma empresa de MarTech focada em dados, personalização,
jornada de compra, personalização de compra de jornadas. Então, eu convido vocês a conhecerem a ETAG, que é uma empresa que está aí para poder transformar aí as marcas a venderem mais e venderem melhor. É isso, ETAG. Muito obrigada. Eu acho que falando da questão do CAC alto, né, Carol? Uma coisa que poucas pessoas falam, ou quando falam, eu odeio pop-up, né? Uma coisa que a gente mais escuta é odeio pop-up, atrapalha, não sei o quê. Mas hoje é importante, todo mundo vai ter que fazer anúncio, né? Não tem jeito, não tem como fugir. Mas o importante é você garantir que esse anúncio te traga alguma coisa. Talvez não vá te trazer uma compra. Então pode ser que a pessoa entre ali e não vá finalizar aquela compra. Mas então coloca um pop-up, ou coloca um banner interessante, ou mesmo uma web layer, que é uma coisa que você clica e vai abrir, então não vai atrapalhar. Hoje tem inúmeros on-sites que você pode colocar ali para captar esses dados do cliente. E aí começa com nome, e-mail, um telefone, e aí ele vai compartilhando as preferências dele na navegação, ele aceita ali os cookies e você consegue começar a mapear essa jornada do cliente. Então, hoje, por exemplo, na iDrone, quando você abre o teu dashboard, você consegue ver ao vivo o que as pessoas estão fazendo no teu site. Então, a Carol entrou, ela olhou a categoria de beleza, daí ela foi para batom, daí depois ela foi para blush, e com isso você já faz essa automação e manda um e-mail para Carol. Carol, vi que você olhou esse blush, olha só que legal, a gente tem isso que combina com ele, ou tem essas outras cores, e te faz sentir uma pessoa especial. Fala, nossa, alguém tava ali olhando. E aí, parece que é um humano que tá te atendendo. Então, você consegue trazer pro virtual um comportamento do físico, que é aquele vendedor que te conhece, que você vai na loja e fala, Carol, você tá aqui de novo. E esse é o pulo do gato no digital. Você precisa desse atendimento personalizado para que a pessoa volte na sua loja. Porque fazer ela entrar com anúncio não é tão difícil. O problema é fazer ela voltar, e só ela voltando que ela vai pagar a conta do custo de aquisição ali de trás. Voltar e converter, né? Que também é o que é mais difícil, né? Esse fundinho do funil é o mais complicado hoje, né? O que eu acho mais legal é que a automatização, ela permite a personalização, né? Permite. Que parece uma coisa que não conversa, que é ao contrário uma coisa da outra. É automatizado, então não vai ser personalizado. E é ao contrário, porque quanto mais automação você tem, mais personalizado vai ser a tua conversa com o teu cliente. E você automatiza de acordo com o comportamento dele. Então, visualizou produto, visualizou uma categoria específica, é aniversário dele, é o que compra mais, é o que compra menos. Você consegue fazer toda a comunicação de acordo com a jornada de cada cliente. Com certeza, né? Hoje a gente consegue fazer, através de análise estatística, todo o NBO do cliente, né? O Next Best Offer daquele cliente. Next Best Offer. Então, você consegue entender qual que vai ser a probabilidade dele comprar o produto, quando vai ser o momento que ele vai querer comprar aquele produto. Então, hoje a inteligência é tão ampla que você consegue, sim, trabalhar de forma super direcionada com cada um dos clientes, porque você tem um sistema que vai armazenando cliente a cliente todos os seus interesses, e ele já tem um NBO dentro dele, né, uma análise preditiva, para conseguir direcionar qual que vai ser a próxima oferta. E a conversão com isso é muito mais alta. É muito mais alta do que você pegar e oferecer alguma coisa que você não quer comprar. Com certeza. Né? Não, e a Exatamente. análise preditiva, E eu gasta acho menos, que né? Muito menos. Porque o que você fica disparando de e-mail para uma base enorme, sem segmentação nenhuma, E aí é o que você faz... pode usar outros canais, né? Como o WhatsApp, por exemplo, que é um canal mais caro, que você paga mais para enviar. Mas se você envia um WhatsApp de preditivo, por exemplo, é certo que ele vai converter. Uma pessoa, às vezes, no segmento de suplemento, por exemplo, que comprou um comprimido que de 30 dias. Daqui 28 dias, se você manda o WhatsApp, é quase 100% de certeza que vai converter. Exato. Você sabe que você tá falando isso, eu lembro, eu fui comprar um macacão pra mim, de grávida, numa loja de roupas de grávida, né? E aí eu comprei um macacão, tudo, deu uns 10 minutos, eu recebo um WhatsApp. Oi, Carol, a gente tá separando aqui seu pedido, vai chegar tal dia na sua casa. A gente não quer saber se você quer aproveitar e comprar também uma cinta, já que você provavelmente deve estar gestante ou vai dar esse presente pra alguém que tá gestante.
Aí eu falei, puxa, não comprei a cinta que eu não precisava, tá? Eu tô tentando de verdade ser menos compulsiva. Mas você vê que, olha que inteligência, que aquilo... Eu só não comprei porque eu não queria gastar. Sim. Porque se eu tivesse um pouquinho com a mão mais aberta, eu achei genial. Eu tô contando pra vocês porque isso me impactou. Falei, gente... E pra mim, assim, em nenhum momento, pra mim, se era um robô, tava muito perfeito. Sim. Mas se era uma pessoa, parecia que era uma pessoa que recebeu um pedido, parece que caiu o pedido na loja dela, sei lá, de uma empresária ali, um empresário. Que olhou, olha, caiu aqui Mas um isso é uma pedido, deixa eu automação. mandar um Mas é uma WhatsApp. automação. Isso é uma automação. Pois é, menina. pra mim deu uma sensação de que alguém, sei lá, a Ana recebeu o pedido, deixa eu falar com a Carol. Eu senti essa sensação. Esse cuidado, né? É. Parece que o CRM cuida de você. Porque a hiperpersonalização, ela me deu essa sensação Sim, como cliente. E é isso que tem que ser, porque hoje o cliente, ele quer ser mimado, né? É. Ele quer ser mimado. Eu fiz um trabalho na pós sobre comércio de luxo, né? Marcas de luxo e tal. E hoje, tudo tem que ser assim. Tudo tem que ser. Você tem que trabalhar com qualquer segmento, com qualquer área, como se fosse uma marca de luxo, porque o consumidor quer se sentir sempre visto, importante, notado, porque senão ele vai pro próximo. Exato. E o que vocês acham de um ponto, por exemplo, que eu estava vendo esses dias? Eu vi uma matéria falando que a IA, ela ia ser uma ferramenta, né, uma tecnologia para as pessoas de baixa renda, no sentido, sei lá, quero fazer terapia, né? Então eu vou pagar R$ 39,90 numa plataforma, que lógico, com toda certificação, legislação, ela vai me oferecer um tratamento ali para as minhas questões psíquicas. E para quem quiser um psicólogo, realmente ali uma pessoa, vai ser um atendimento, um serviço de luxo. Ou seja, a IA ela vai vamos dizer, automatizar e também escalar, de certa forma, serviços que hoje a gente tem que pagar ainda as pessoas para fazerem, e que no futuro, quando você quiser uma pessoa, isso vai ser muito mais caro. Eu acho que hoje acontece muito em lojas, em atendimento em restaurantes, né? Você vê a diferença de restaurante para restaurante sobre o atendimento. Tem uns que são mais automatizados, que você só vai num totem e pega já seu lanche. É um lanche mais barato. Enquanto você vai numa hamburgueria tradicional, você tem uma pessoa que te atende, então é mais caro. Então, hoje a gente já vê esse retrato, ele já é meio que comum. Mas eu acho que a IA ela vai fazer isso de uma forma muito mais exponencial, né? Como é que vocês enxergam isso pensando do lado da jornada do cliente no digital? Porque esse exemplo que eu dei da mulher me vendendo uma cinta, fazendo um cross-selling de um pedido que eu fiz no e-commerce. Poderia ser uma mulher mesmo, e isso enaltecer o meu atendimento com ela, mas ao mesmo tempo, isso também pode ser uma IA muito bem implementada, estudada, usando os dados de uma forma muito inteligente. Então, a linha, eu acho que ela é tênue nesse sentido. Sim. Como é que vocês enxergam? Qual que é a opinião de vocês em relação a esse ponto? Como que isso vai se comportar no digital? Eu acho que hoje a gente não. O ideal é que a gente não consiga saber exatamente a diferença, se foi uma pessoa ou se foi uma IA. Quando isso acontece, é maravilhoso, é ótimo, a experiência do cliente é sensacional. Mas a gente tem a diferença, por exemplo, quando você vai numa hamburgueria. Você vai no McDonald's, hoje não tem um caixa para você fazer pedido, mas é tudo totem. Você tem aquela sensação de que tem que ser tudo muito rápido, porque ali você não vai ter o seu concurso de atendimento. Ali você vai ter só a comida rápida e quente. Exato. Mas hoje, a maioria das pessoas quer o quê? Quer um atendimento mais personalizado, quer conseguir sentar e comer, quer ter um atendimento humanizado. Então, o ideal é você ter quando você consegue chegar no patamar de ter a IA e o atendimento humano, você não sabendo essa diferença, é o ideal. Mas quando você consegue sentir essa diferenciação, nunca vai substituir. O atendimento humano, para mim, nunca vai substituir pelo atendimento robotizado. Porque vão ter pessoas que querem comer rápido, barato, e vão ter pessoas que preferem ter um atendimento e pagar um pouco mais caro. Verdade. Né? Mas se você conseguir cruzar os dois, é o ideal. Verdade. Sim. E eu acho que complementando isso, o grande ponto para mim, né, na minha opinião, que vai fazer essa conexão é você ter na frente da sua marca uma pessoa forte.
Então, por exemplo, a gente tem um cliente lá na Edrone que é a Uzi Hits de sapato de Santa Catarina. A Dari, que é a dona da empresa, ela aparece, ela fala com as pessoas, agora ela tá grávida, ela mostrou o teste de gravidez, vai compartilhando, como que tá a gravidez, ela viaja, ela mostra que tá viajando. Então, quando a pessoa recebe uma mensagem, ela recebe uma mensagem da Dari. Ela recebe o e-mail da Dari, então ela se sente parte, ela se sente amiga da Dari, entendeu? Então, Sim. acho que esse é a grande virada, eu acho, agora para marcas, é ter uma pessoa que represente essa marca. Por isso que hoje a gente tem uma tendência ali no LinkedIn, dos representantes, dos embaixadores de LinkedIn de dentro das empresas, porque hoje, se você não tem uma pessoa forte por trás da tua marca, tudo parece feito com IA, né? Mas quando aquela pessoa ela já está representando, o humano, ele fala mais alto. Nossa, muito real, eu concordo também. Concordo com os dois pontos, eu acho que eles se complementam muito, e principalmente porque, assim, realmente, hoje, que nem a gente tá dando exemplo do McDonald's, mas o McDonald's, qualquer pessoa come no McDonald's. Exato. Né? Tô tirando essa questão da parte de saúde e tal, que eu acho que eles estão sofrendo um pouco com essa indústria, Monjauri, um monte de coisa que tá surgindo ao mesmo tempo. Mas o McDonald's sempre foi o McDonald's, a Coca-Cola sempre foi a Coca-Cola. Tanto pro público A, pro público C e D, independente. Mas porque a força da marca sempre foi uma coisa relevante. Mas eu acho que hoje, para marcas que estão iniciando, ou para marcas que estão potencializando, realmente, por isso que a gente vê marcas como Massimed, por exemplo, colocando pessoas na frente da operação, na frente da marca. Né, e colocando famosos, colocando pessoas influenciadoras como embaixadores, como sócios da marca, né? Que hoje não é aquela pessoa que ela ganha pelo que ela vende, e sim pela sociedade da empresa, né? Uma parte da empresa. Então, realmente, eu concordo muito também com esse ponto. Então, acho que a gente está vivendo um mercado muito diferente. Acho que o pessoal, vocês que trabalham com marketing, devem estar se inovando o tempo inteiro, né? Porque tem muita coisa acontecendo. E acho que a IA, ela tá trazendo muito esse lado, né, de reinvenção e, ao mesmo tempo, também do que o arroz e o feijão bem feito, ele funciona. Sim. Né? Acho que tem que cruzar esses dois mundos hoje em dia, né? Eu sou muito eu também gosto mais de comprar offline, às vezes, confesso, né? Mas eu sou muito impactada e influenciada no digital. Às vezes por uma influenciadora. E como é que você mensura essa atribuição? Difícil de atribuir isso. Eu chegar numa loja física porque eu vi um anúncio de uma blogueira usando... Blogueira, nem existe mais termo. Uma influenciadora, um creator, usando uma roupa da loja Torra. E aí eu vi, falei, nossa, que roupa linda. Quero ir lá comprar, moro 2 quadras de uma loja Torra. Eu fui lá na loja física, ninguém sabe o que eu tô comprando por causa desse motivo. Exatamente. Se tiver tagueado a comunicação, a gente consegue atribuir o engajamento àquele canal. Então, você consegue sim ver que aquele canal contribuiu para uma futura venda há até 15 dias. Por exemplo. Então, você também tem essa análise de contribuição do canal. Não precisa ser ele o que realmente fez a conversão final. Sim. Mas, desde que o cliente engajou com aquela comunicação e ela estiver tagueada, você consegue, sim, fazer a atribuição daquela compra, uma contribuição do canal. Né? Maravilhoso. E até aproveitando, falando nessa parte de offline e online, né? Como vocês fazem hoje esse processo? Como que é essa jornada do cliente, né? O famoso omnichannel, que eu acho que a gente já vem falando disso há muitos anos, mas eu acho que a gente está vendo isso muito mais na prática hoje em dia e tendo mais recursos para realmente entender a atribuição e o cruzamento entre esses dois canais e eximir aquela coisa de, que comprou na loja física, a loja física que vai levar o crédito. Hoje a gente tem base, enriquecimento de base para poder entender isso. Como que funciona isso hoje nas lojas Torra? Então, nas lojas Torra, a gente tem uma questão que é o whitelist. O que é esse whitelist? A gente manda a promoção que aquele cliente faz jus para o PDV.
Então, quando o cliente está lá na compra, né, no final da compra no caixa, ou até mesmo na loja, o funcionário da loja, ele pode ver que aquele cliente é o aniversário dele, que aquele cliente é um cliente diamante, e aí ele tem uma oferta especial para ele, e fala para esse cliente, né? Então, o CRM, é nesse momento que o CRM acaba cruzando o online, né, aquilo tudo que a gente investigou, tudo que a gente tem de dados daquele cliente, para o offline, na loja, para o funcionário, que é que a gente volta, né, a ter os papeizinhos do vendedor, que ele sabia as informações. Então, hoje, vai lá, aparece no PDV do funcionário, ou no sistema do funcionário, mostra lá, olha, é o aniversário dele, dê parabéns, ele tem 10% de desconto, ele tem um cartão pré-aprovado, ele tem um empréstimo pessoal. Então, ali, o cliente, né, recebe aquela informação do funcionário, e aquilo parece super personalizado para ele. Que né? legal. Que Muito legal. bacana. Muito bacana. E você, Ana, no seu ponto de vista, como que você vem observando isso até de outras indústrias, né? Que não somente o varejo de moda, né? Existem outros mercados também que hoje você lida dentro da Hydronic, não somente varejo moda. Como que você enxerga e vem trabalhando essa parte do online com offline, as tendências do mercado? O que você enxerga nesse ponto? Eu acho que é muito importante pensar no cliente final, né? Eu acho que às vezes, como empresários, empreendedores, às vezes a gente se perde em nomes, né? Eu tenho que fazer o transacional, eu tenho que fazer o multicanal, sabe? Às vezes se perde ali e às vezes a gente esquece de olhar para o cliente. E é isso que a Nath estava falando. No final das contas, o cliente ele só quer se sentir importante. Ele quer se sentir importante comprando no seu site ou na sua loja física. Então, você tem que oferecer a mesma experiência. A partir do momento que você trabalha com uma venda preditiva, por exemplo, você consegue mostrar que você se importa com ele. Então, um cliente que compra num e-commerce de suplemento, por exemplo, e o medicamento tem 30 dias. Se 20 dias depois da compra, ele recebe uma mensagem dizendo, olha, seu medicamento está acabando, não quer comprar 1 ou 2 com 10% de desconto? Eu acho que isso virou uma coisa tão necessária que as pessoas hoje já esperam. Ontem eu tive consulta com a minha nutricionista e ela me indicou um suplemento. Aí ela falou assim, deixa eu ver aqui se eu tenho um cupom de desconto. Aí não tinha dela. Coloca no carrinho e faz o cadastro e vamos ver se você não ganha. Então, a gente já tá esperando, porque é um carinho. Eu não preciso que eles me deem o desconto. Às vezes, eles me dão uma vantagem, um frete grátis, uma bolsinha junto. Mas aí, você vira um cliente recorrente, porque você vai lembrar que aquela experiência naquele site foi gostosa, fez você se sentir bem. As pessoas, elas só querem se sentir bem, querem se sentir vistas, querem fazer parte de uma comunidade, né? Então, acho que o importante é isso. Hoje, tudo pode ser automatizado. Hoje, a IA te ajuda a fazer milhares de coisas, copy, texto, imagem. O que a gente não consegue fazer é entender o consumidor. Né? Você pode usar a IA para fazer as perguntas certas para conseguir entender teus clientes. Hoje a gente tem na Hydrone a conexão MCP, que você conecta a Hydrone com o cloud e você pergunta o que você quiser. Quem que é meu cliente melhor? O que ele faz no meu site? Como que ele funciona? Então, essas informações que são muito mais qualitativas do que quantitativas, elas que vão fazer diferença na hora de você vender mais vezes para a mesma pessoa. Bom, e falando de experiência, que é o que a gente sempre fala aqui, comportamento do consumidor, eu não poderia deixar de agradecer o nosso parceiro ETAG, que está com a gente em todos os episódios do podcast. A ETAG, para quem não conhece, é uma empresa de Martech focada em dados, personalização, jornada de compra, personalização de compra de jornadas. Então, eu convido vocês a conhecerem a ETAG, que é uma empresa que está aí para poder transformar aí as marcas a venderem mais e venderem melhor. É isso, ETAG. Muito obrigada. Maravilhoso. E aí, seguindo para a última pergunta, passou rápido, né? Nossa, Gente, demais. muito. Todas as vezes eu sempre me surpreendo que passa rápido. Para mim, eu de verdade, eu vou começar a trazer um caderno para eu ir anotando, porque é muita coisa que a gente vai aprendendo aqui. Então, acho que pensando em tudo, né, nessa questão da unificação dos dados, dessa jornada multi-cross, multi-channels, né, e vários termos que a gente utiliza para falar do on e do off, do uso da IA
meio todo e como a gente está mudando muito a forma de fazer o marketing e como a Ana também falou e você falou, Nath, nesse sentido de do cliente, ele está no centro disso tudo. A gente já vem falando de Unified Customer há muito tempo, mas eu acho que hoje a gente está vivendo isso na prática, entendendo de verdade o que é isso. E de uma forma mais pulverizada, até eu diria. Como que vocês enxergam com todas essas mudanças? Eu sei que é difícil a gente falar de futuro, com tanta coisa acontecendo no mundo, mas o que vocês entendem para os próximos anos? Como que isso pode... Para que lado isso pode evoluir mais, né? Pensando nessa era de as pessoas usarem uma inteligência artificial para hipercontextualizar um conteúdo de uma venda. Eu mesmo esses dias fui comprar lençol para tapete, para sofá. Não é lençol, é outro nome que eu nunca lembro o nome. Manta de sofá? Manta de sofá. Eu sempre falo errado. Eu fui comprar a manta de sofá, eu tirei foto do sofá da minha casa e joguei no ChatGPT. E ele me deu o tecido, a cor, quais eram as melhores cores, ele me deu um protótipo. Quer dizer, isso é um nível de hipercontextualização de compra absurda. Então, a gente está aprendendo muito como lidar com isso. Como que a gente lida com esse consumidor, no meu caso, que já chega exatamente sabendo o que quer. Só não sabe aonde comprar. Então, acho que tem esses desafios que vocês, como líderes de CRM, estão com certeza se reinventando e entendendo um pouco da visão de vocês, como que vocês enxergam isso para os próximos anos? Vou dizer 2, 3, porque 5, 10 eu acho que é tão absurdo imaginar que eu acho que a gente tem que pensar no longo prazo hoje em dia como 2, 3 anos. Não, com certeza. Hoje eu já vejo isso, que a gente precisa, a nossa oferta hoje precisa ser inclusive para o agent de IA. Né? Então, hoje, a gente vê que você vai consultar, por exemplo, um ChatGPT, um Claude, ele te fala assim, olha, então, eu te recomendo essa manta de sofá, dessa cor, inclusive, você quer o link para você comprar? Então, o que acontece? É ele já fazendo a oferta final. Então, hoje, a gente também vai ter que começar a aprender a ofertar para os agents de IA. Porque eu vejo no futuro muito próximo, Sim. Eles só vão indicar o link e a pessoa já vai chegar já para botar no carrinho e comprar. Porque ele vai te mostrar tanto que aquilo é para você, que você vai acreditar naquilo como é realmente. Nossa, uma IA viu exatamente o que eu quero. Então, por que eu não vou comprar no link que ele está me oferecendo? E às vezes ele te passa 2, 3 links até. Exatamente. Então, a gente tem que começar a aprender a trabalhar com os agentes de IA. Muito legal. Ótimo certeza. insight. Ótimo insight. Não, e é engraçado que a Nath trouxe isso, porque eu tava conversando com um cliente ontem, a gente tava testando, porque a iDrone tem um agente de IA para colocar no seu site, né? Para que a pessoa possa tirar dúvidas ali enquanto ela tá na compra, porque você não tem atendente humano o dia inteiro. Então, por exemplo, a gente tem um cliente que é de alimentos, a Banca do Ramon, que é do Mercadão aqui de São Paulo, e os clientes compram depois das 10 da noite, é a hora que eles mais acessam o site. E aí, o chat deles foi muito bem treinado. Sim. Então, ontem a gente tava vendo com outro cliente que queria testar, e ele foi perguntando tudo, e ele, meu Deus, isso é muito legal, porque daí eu quero comprar um merlot com qual queijo ele harmoniza? Que jantar que eu posso fazer? Então, ele te dá o jantar completo. Ó, eu quero levar 15 amigos para jantar na minha casa, o que eu preciso comprar? Ele te dá a lista inteirinha para você comprar na Banca do Ramon, você pede no dia seguinte na tua casa. Olha só que maravilha. Então, isso facilita, né? Facilita. Hoje a gente tem que facilitar, não dificultar. Então, acho que tudo tá nessa questão de facilitar. Agora, o que eu diria que é a peça fundamental para o futuro é estratégia. Maravilhoso. Porque eu acho que nada você vai fazer sem estratégia. Hoje está muito fácil fazer. O operacional facilitou com a inteligência artificial. Então, a parte estratégica, ela tem que ser muito melhor. Você vai ter que... Muito bem refinada, né? Exatamente. Concordo também 1000%. Concordo com a parte dos agentes de IA e concordo que a estratégia também. Hoje a gente tem mais espaço também para pensar. Exato, Sim. mais tempo. Mais tempo para pensar. Sim. Antes a gente estava muito sobrecarregado, até em cargos de liderança, com o operacional. Exato. Muito relatório, muita informação. Hoje você vai lá, precisa de um relatório assim para uma reunião daqui meia hora. Pronto, tá aqui o relatório. Você não precisa perder 2 dias para fazer um relatório. E aí
daí você já vai tendo mais espaço, mais fôlego para pensar com tranquilidade, pensar em estratégias, sermos mais criativos. Eu acho que hoje eu sou muito fã da inteligência artificial e eu acho que a gente está podendo ter a liberdade de sermos mais criativos, de pensarmos mais o famoso fora da caixa. Sim. Então, eu vejo muito isso pro futuro, assim, e acho que a gente tá se reinventando e eu tô achando muito legal a gente tá vivendo isso. Eu não penso com essa questão do vai faltar emprego, pessoas vão... Não. Eu penso ao contrário, eu penso que a gente vai ter mais abundância, a gente vai ter mais tempo para poder fazer e pensar do que somente executar. Sim. E às vezes a gente executa sem dados, sem direção, no achismo, no chutômetro, e a gente está tendo a possibilidade de sermos mais assertivos, mais eficientes, gerar mais renda e com isso gerar mais emprego. Eu penso de uma forma diferente. Então eu estou nesse ponto, né, do que a maioria das pessoas. Então eu estou muito animada para o que vem no futuro e muito feliz de ter recebido vocês aqui com tanto conteúdo, assim. Muito obrigada por tudo, foi maravilhoso e quero que vocês venham novamente aqui, com certeza. Ai, muito obrigada a vocês pelo convite, eu fiquei honradíssima com isso. Para mim tudo isso é muito novidade, então muito obrigada mesmo pelo convite. Também quero agradecer às lojas Torra também por ter me incentivado a vir aqui, as meus gestores, a Patrícia, a todo mundo, né, que realmente incentivou vir aqui hoje fazer parte desse podcast. Obrigada. Obrigada a você. Carol, amei, obrigada, conte comigo sempre que precisar. E foi ótimo ouvir a Nath, né, o contraponto de quem tá dentro da operação, acho que é sempre muito valioso também. E você, nossa grande inspiração aí, diária, muito obrigada. Obrigada a vocês, meninas, um prazer. E para você que nos assistiu até agora, muito obrigada. Estaremos aí no próximo episódio, se Deus quiser, e obrigada pela audiência, obrigada por estar aqui. Não deixe de nos seguir nas redes sociais, e para você que ainda não participa da nossa comunidade, é muito fácil, www.mulheresnoecommerce.com.br/participe. A gente se vê no próximo episódio.